O melhor da vida é assistir, curtir e se apaixonar. Por quê? Pelo melhor da vida. Aproveite! O Melhor da Vida está em Lisboa, capital de Portugal, a maior cidade deste país com 548 mil habitantes e que é uma cidade muito charmosa, muito visitada, principalmente no verão, com belas praias, belos passeios em castelos, em lindas ladeiras, em charmosas praças que você merece conhecer agora no programa, porque o Melhor da Vida apresenta Vidas de Impacto pelo Mundo. Estamos no bairro Príncipe Real, um dos bairros mais nobres de Lisboa, para conversar hoje com o nosso convidado especial desta série, que é o Marco Renes. O Marco, ele é jornalista, ator, relações públicas, mora em Portugal há 8 anos, mas tem uma rica história de superação, de limites, né, Marco? Porque eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi o seu começo. Você veio de São Paulo, você nasceu em São Paulo, construiu algo no Brasil muito valioso e aí há 8 anos resolveu mudar de vida. Bom, em primeiro lugar, prazer estar com você aqui, Janaína, é muito bom, respeito o seu trabalho, conheço e admiro muito. Bom, na verdade eu, como bom paulistano que sou, né, sempre fui extremamente cosmopolita, né? São Paulo faz com que nós tenhamos em nossas raízes um pouquinho de cada lugar do mundo. Então minha primeira opção foi a hotelaria. Eu comecei a trabalhar em hotelaria e depois vim para Portugal para poder também estudar aqui hotelaria, porque no Brasil, naquela altura, não havia curso de hotelaria. Então eu vim para cá para fazer o curso de hotelaria em 86. Eu me identifiquei de primeira, né, com Portugal, e vim aqui e logo em seguida procurando emprego, trazendo a minha experiência de hotelaria, né, os idiomas que eu falo. Eu sabia que isso ia fazer diferença num país europeu, por estar cercado de pessoas, culturas e idiomas diferentes, né. Eu andando por esse bairro no Príncipe Real, porque eu vim justamente para o lugar central para procurar trabalho, eu me deparei com um palacete que tem aqui, que você vai ver que esse lugar é cheio de palacetes, né? Gente, esse lugar é lindo, esse lugar é história, história pura. Esse lugar é época de império mesmo, parece que a gente volta ao passado e aí revive tudo que aconteceu, né? Príncipe Real é exatamente isso, ele é um marco histórico de muita coisa que aconteceu em Lisboa nesses últimos, sei lá, 200, 300 anos. E eu estava passando exatamente num desses palacetes que estavam sendo retrofitados, né, que estavam sendo restaurados, e tinha lá na parede, assim, na porta de vidro, um papel A4, sulfite, escrito assim: se você é brasileiro, me mande o seu currículo. Falei, poxa, esse papel está falando comigo. Nossa, que maravilha! Eu interpretei dessa forma, porque eu estava passando na porta, mandei o currículo e eu fui recebido por um português extremamente clássico, o nome dele é Rui Gomes, que tinha fundado uma empresa que se chamava Casa Pau Brasil e que ainda não estava pronta, era exatamente nesse palacete em construção, e que ia acontecer ali um advento cultural brasileiro que nunca tinha sido proposto antes na Europa, que era a junção das marcas de luxo brasileira, as marcas de luxo brasileiras que no Brasil tinham muito sucesso mas não eram conhecidas no mercado europeu. E a casa cresceu de uma maneira absurda, assim, de 5 marcas, 15 marcas que a gente começou, acabamos com 45 marcas e infelizmente aí veio a pandemia, proibindo a continuação de espaços gigantescos como era o nosso, só podendo ficar aberto ao público no máximo 200 metros quadrados, que era exatamente o tamanho da Livraria da Travessa, que continua lá até hoje, né? Agora eu preciso destacar uma coisa, a experiência toda do Marco no Brasil, na rede hoteleira, né, nos hotéis de luxo do Brasil, que ele conviveu com muitas celebridades, muitos príncipes, muitas autoridades, né? Isso fez com que o Marco ele desenvolvesse 6 línguas. 3 fluentes, né? E aí, logicamente, você saber se comunicar também com o seu
com a sua profissão de jornalista, abre muitas portas, né? Até porque hoje você também trabalha, você tem um programa de TV, é isso? Quando veio o advento da pandemia, que nós tivemos que fechar a casa, eu vi que eu tinha já desenvolvido nos anos todos de Casa Pau Brasil mais de 500 nomes importantes da arte, da música, no meu relacionamento dentro da casa. Pessoas que me deram momentos únicos dentro da casa. Uma amiga minha, que você conhece bem, Maria Alice Medina, falou: Marco, você é uma pessoa que tem essa facilidade de comunicação, você tem carisma, por que você não faz um canal e entrevista essas pessoas contando as histórias dessas pessoas? E eu adorei a ideia. Sejam muito bem-vindos ao programa Marco Um Encontro. É um prazer ter vocês aqui. E a alma do meu canal é entrevistar a celebridade para mostrar um lado que muitas pessoas não valorizam na celebridade, que é o lado humano. As pessoas gostam da fofoca. E eu fugi sempre da fofoca. Então eu entrevistei Cristiano Torlone, entrevistei Juan Alba, Nelson Freitas, muita gente muito boa da televisão brasileira. Alcione Mazeu, que é minha amiga querida até hoje. E eu tive para mim o grande ápice do meu programa, e ainda é a entrevista que eu consegui fazer com o Portinari. O João Portinari é o filho único do maior artista plástico brasileiro de todos os tempos, que é o nosso querido Cândido Portinari. E o João é o filho único dele. É a única herança cultural e genética que a gente tem viva para falar sobre a obra do pai. E ele, apesar de não ter a profissão do pai, ele não é artista plástico, ele é advogado, mas ele viu a importância de poder perpetuar a história do pai, porque, gente, não é todo mundo, nem todo país que tem um painel na ONU de 60 metros, né, na parede da ONU, representando a história do mundo, porque isso que é o que o Portinari fez naquele painel Guerra e Paz na ONU. E aquele painel está lá há 60 anos, e o João falou assim: nós temos que restaurar esse painel. Sim. E nesse período de 60 anos, muito brasileiro nasceu e morreu sem ver esse painel. Depois disso vieram outras celebridades, e de todas as áreas, né? Porque eu não privilegio nenhuma área, eu acho que a arte está em todos os lugares. Onde há emoção, onde há sentimento, há arte. Então eu entrevisto chefes de cozinha, pintores, escritores, autores, mímicos, artistas, drag queens. Tem uma entrevista com a Silvete Montilla também, que é rica, cheia de informação. Agora, sabe o que é mais incrível nisso, Marco? É que você passou pelo Brasil, você desenvolveu uma carreira brilhante no Brasil, né? À frente de grandes hotéis e à frente de grandes relações humanas. E aí você descobriu em Portugal algo que talvez estava dentro realmente de você, que é esse talento de se comunicar e de passar realmente esse conhecimento pessoal de todas as pessoas que valem a pena ser mostradas para todo mundo, para o mundo inteiro, né? E aí, como que é o Marco hoje? Porque o Marco, ele não para. Ele, além de ter canal do YouTube, além de se comunicar com todas as pessoas, que é muito rico o contato dele, eu percebo que você precisa realmente se relacionar, né? Por isso o nome vem Relações Públicas. E hoje você está à frente também de um restaurante 360 graus em Lisboa. Eu queria que você contasse um pouco disso. Aliás, antes dele contar, eu vou pedir para que a gente vá até esse restaurante para a gente mostrar tudo para vocês, porque essa história vai continuar. Um dos locais que a gente passa até chegar no restaurante 360 aqui em Lisboa é esta praça chamada Praça do Príncipe Real. Esse lugar, fundado em 1985, era muito conhecido aqui em Lisboa como a Casa de Vidro e sempre primou pela qualidade da comida servida aqui. São alimentos elaborados, tem uma carta que está sempre se renovando, com chefes renomados, e também esse ambiente que, como vocês podem ver, no verão é puro prazer, né? Sol, a natureza, pássaros, isso tudo faz com que a gente se sinta realmente parte dessa natureza de Lisboa.
Agora, essa praça ela reúne também muitas curiosidades da época mesmo, dos príncipes, da realeza. Vamos contar um pouquinho de algumas curiosidades dessa praça. Vamos, essa praça ela foi denominada Praça do Príncipe Real justamente porque era uma das preferidas, né, da família real, para os seus momentos de lazer, para os seus piqueniques, para os seus descansos, por ser um lugar sempre muito fresco. Você vê que a gente está aqui no alto verão, né, e aqui você tem uma brisa, você tem um ventinho. Então, por mais quente que seja o dia, aqui o Príncipe Real, por ser uma das 7 colinas de Lisboa, um lugar alto, sempre tem uma brisa fresca para te refrescar. Mas outra característica aqui é o cuidado que os lisboetas sempre tiveram com os jardins dessa praça e principalmente aqui a gente tem um exemplo muito grande dessa árvore, é um cipreste de 150 anos que está vivo, floresce, dá frutos, é uma árvore maravilhosa que viu 150 anos da história dessa praça, desse lugar, né? Vocês podem ver que em função dessa velha senhora estar viva, ela continua crescendo, é preciso aumentar o suporte de ferro que tem para aguentar os seus galhos. Então, cada ano que passa, esse suporte vai ficando maior. Nossa, que maravilha! E agora, eu queria que você falasse sobre aquele museu ali, ó, sobre aquele espaço que abriga um museu embaixo. Exato. É isso? Embaixo aqui dessa fonte, que a gente pode chegar ali pertinho para vocês verem também, tem um dos mais antigos reservatórios de água da cidade. Nas colinas é que eram guardadas as águas da cidade, porque bombeava-se, né, trazia do rio as águas e se guardavam em cisternas gigantescas nos lugares mais altos, nas colinas. E aqui embaixo, preservado, muito bem preservado, está um dos museus das águas de Lisboa. Então, contando história, são arcos históricos medievais com lugares enormes que inclusive eles fazem durante alguns períodos do inverno concertos, saraus, apresentação da orquestra filarmônica, porque é um lugar muito grande, é todo esse espaço que você vê aqui na praça embaixo. É muito comum aqui em Lisboa a gente encontrar vários palácios com cafés, lojas. E assim, é uma riqueza de detalhes, né? E de história, né, Marco? Esse, por exemplo, é um palácio do século XIX da Arábia Saudita, é isso? Isso, é um palácio árabe que serviu como embaixada. Foi construído no século XIX. Ele mantém muitas características do estilo europeu, com a harmonia da arquitetura árabe também. Do lado de fora vocês podem ver que existem os minaretes apontando para o céu. Então é um palácio que se impõe num dos espaços mais nobres de Lisboa, que é o Príncipe Real, mas com a sua identidade própria árabe. Eles fizeram questão de mostrar a sua identidade mesclando com a arquitetura europeia. Olha, e é uma sofisticação só. A gente entrando aqui, a gente realmente vê todas as características árabes aqui e aí você pode desfrutar de um bom cardápio, né, como esse café, algumas lojas diferentes aqui de Portugal. Aqui é um lugar único, eles, em respeito à arquitetura original, eles então construíram um lugar de entretenimento, de moda, com um café charmosíssimo que se chama Gin Lovers, são os amantes do gin, com todo tipo de gin, de todos os lugares do mundo, mas mantendo essa luminosidade natural que o palácio oferece nesse átrio aberto de 4 andares quase, né? Perfeito. E a gente percebe aqui, ó, várias lojinhas, né? Lojas moda praia, tem joalheria, né? Isso, todo tipo de artesanato e expressão da moda portuguesa presente aqui no Palácio da Embaixada Árabe. E olha só a visão que a gente tem desse palácio. Olha só esse jardim com cafés, com restaurantes. O português ele gosta muito da presença da natureza na vida dele, né? Lisboa é uma das cidades mais verdes da Europa, inclusive ganhou um prêmio
em 2018, se não me engano, ou 2019, como a cidade mais verde da Europa. Então eles preservam muito espaços como esse, que são, na verdade, os quintais desses antigos palácios, né? E que junto aqui para baixo, muitas árvores vocês vão ver que é o Jardim Botânico de Lisboa. Então, essas árvores são árvores centenárias, de muita história, que inclusive saiu daqui desse Jardim Botânico as sementes que Dom João levou para o Rio de Janeiro para fazer o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E esse cenário, ele é muito charmoso, porque aqui a gente tem algumas ladeiras e aí são com casas, restaurantes, enfim, para você caminhar por esse lugar aqui, realmente é você voltar no tempo, né? É um passeio na história de uma forma muito viva. Cada ladeira de Lisboa tem uma história própria para contar, inclusive nos casarios que vocês veem dessa arquitetura típica pombalina, que se chama, que foi idealizado por Marquês de Pombal, muito inspirado na arquitetura francesa, os balcões de ferro. Você vai ver que muitas dessas casas tem as inscrições de quem nasceu lá. Então aqui nasceu Fernando Pessoa, aqui nasceu Amália Rodrigues, aqui nasceu Euclides Guimarães, aqui nasceu essa de Queiroz. Você vai ver essas placas pela cidade toda. Então é mesmo um passeio na história, na nossa história, né? E é muito interessante que por onde a gente passa, a gente vive uma história muito viva. A gente está aqui na Rua do Século. Olha só, nessa esquina tem um convento do século XVII e aqui é o local do claustro, é isso? É isso, onde elas ficavam enclausuradas. E aqui você vê nas próprias placas, você consegue identificar a história. Essa aqui que atravessa do Conde de Soure, que foi conjurado em 1640. Ele foi como que amaldiçoado, né? E nesse convento passaram-se histórias de famílias reais que deixavam as suas filhas mais velhas para Deus, para elas casarem-se com Deus. Era a promessa que eles faziam para continuar sendo reis, sendo nobres. Então ficavam aqui as filhas mais velhas das famílias nobres. Você pode ver aqui, por exemplo, essa é a Rua do Século. A Rua do Século é onde se instalou, no começo do século passado, o Jornal Diário de Notícias e o Jornal do Século, que eram os dois veículos de comunicação mais importantes do Império. E a Rua Eduardo Coelho, que é essa rua que nós vamos entrar agora, é em homenagem ao fundador do Diário de Notícias. Então aqui você tem a informação para que você saiba onde você está pisando. Chegamos agora ao Mona Verde, que é o restaurante 360 graus, aqui no centro de Lisboa, num prédio que a gente nem percebe que aqui tem um restaurante. Aqui tem a Embaixada da Dinamarca e realmente é inusitado, pouca gente conhece, né? Na verdade nós procuramos um lugar que pudesse ter esse impacto nas pessoas com relação à localização e ao que eles vão encontrar lá em cima. Aqui cercado por prédios, num edifício absolutamente comercial, onde as pessoas trabalham das 8 às 5, depois que elas vão embora, é um entretenimento puro, gastronomia, gente bonita e muita música boa. É isso que o Mona Verde veio trazer para os lisboetas e para todos os turistas. E ele fica no último andar, é um cenário assim incrível que a gente tem. Exatamente. Instalado no 8º andar desse prédio, o Mona Verde veio trazer um pouco do que nós chamamos de Urban Jungle. Lindo! Olha a entrada desse restaurante. Olha, realmente são lugares que a gente está mostrando para vocês que pouca gente conhece, até mesmo os portugueses. Esse é o Mona Verde. Ali você vai ver o Castelo de São Jorge. Esse é o nosso universo. E o cardápio daqui também é árabe? Não, o cardápio é de fusão. É o mediterrâneo com o latino-americano, com o asiático, com o oriental. É uma fusão mediterrânea, de comidas do Mediterrâneo. Maravilha!
Essa é a cabana VIP. Aqui você tem um espaço para 5 pessoas que queiram ter na parede um quadro de Lisboa. Olha. Então isso é uma obra de arte. Olha isso, que maravilha! Todo pintado pela Venice Vesio, que é uma grande artista, e com um terraço particular. Aqui tem um terraço particular. Precisamos conhecer esse terraço. Esse terraço é o glamour particular do local. Esse local particular. Então esse terraço é para poucos. Com essa vista aqui. Olha. Jardim Botânico, o Rio Tejo, Castelo de São Jorge. Então esse é o terraço particular. Maravilha! Um lugar totalmente inusitado, diferente. Surpreendente. Por isso surpreendente. que nós não fazemos placas lá embaixo, indicação, para que as pessoas saibam que não, elas não saberem o que vão encontrar aqui em cima. Descobrir. Maravilha. E todos os dias tem muito movimento. Segunda a segunda. DJs diferenciados, músicas diferenciadas. Nós vamos entrar a partir do mês de setembro com uma banda ao vivo às quartas-feiras com música cubana, para dar o ar latino que precisa nesse lugar. Amo música cubana. Música cubana. Estamos de volta para falar de saúde. Foi realizado em Lisboa um congresso de saúde e bem-estar que reuniu profissionais da Baixada Santista, de São Paulo e também de Portugal para trocar experiências e apresentar os avanços da medicina. Vamos ver. O Congresso de Saúde e Bem-Estar foi no Lumen Hotel em Lisboa. Nós já mostramos no programa passado as apresentações de Maria Alice Medina e da dermatologista Roseli Andrade. Hoje é a vez de mostrar as palestras do médico do esporte Lucas Jankauskas, do especialista em saúde integrativa Paulo Tavares e da nutricionista Camila Simões. Camila chamou atenção para o que temos por trás do prato. O que faz uma pessoa a compor o prato dela? Se ela vai fazer um prato mais saudável, um prato mais gordo, mais calórico. O que tem por trás daquele prato? Que emoções estão falando ali? O que está gritando dentro daquela pessoa que faz com que ela busque a resolução no prato de comida? E aí a gente tem diversos dados, foi o que eu acabei mostrando, dados de Portugal, mostrando um aumento até na morte associada ao IMC, elevado que é o nosso índice de massa corporal. Então, a obesidade está matando mais, não só os brasileiros, como os portugueses, como o mundo. E muito se fala sobre não comer carne processada, produto industrializado, alto consumo de sódio, açúcar, gordura. Mas por que as pessoas estão comendo dessa forma? A gente tem que chegar nesse ponto, que é onde a neurociência atravessa a nutrição e elas acabam se complementando. O comportamento alimentar de uma pessoa diz muito sobre o que vai se manifestar na saúde dela no dia a dia, na velhice, quanto tempo ela vai viver, quantas doenças ela vai ter, o quanto de saúde ela vai acumular para ter uma velhice saudável, uma longevidade. E tudo isso foi abordado de forma leve, tentando interagir um pouco com as pessoas. Eu vi que isso foi muito bem aceito, né? Sim. E espero ter impactado aí a vida das pessoas, pelo menos de alguma forma. Eu falei, de alguma forma, antes delas comerem agora, elas vão pensar um pouquinho diferente. Legal. E o que esse congresso representou para você? Você já tinha feito algum congresso internacional? Porque ele estar em Portugal e trazendo todas essas informações, esses conceitos, né, para um povo que realmente tem uma outra tradição, tem outro costume. Olha, palestrando mesmo é minha primeira vez em Portugal. Existe uma carência de informação, existe uma carência muitas vezes de atendimento, do acesso a esse atendimento de saúde, que são as grandes queixas, por exemplo, de pacientes que eu atendo. Eu não consigo fazer exames muitas vezes de rotina, na necessidade que os médicos do Brasil veem, o pessoal aqui não vê tanto assim. Então, trazer essa visão brasileira de saúde, mostrar que a ciência só aumenta e que se a gente não avaliar e ter um olhar muito cauteloso em cima do paciente, a gente não consegue entregar a saúde que ele merece, é necessário. A gente não tem que tratar só quando a doença aparece. Então, eu não tenho que chegar no médico, lá no nutricionista, oi, estou diabético, preciso de uma dieta. Não. Como é que eu faço para não ter diabetes?
Não é difícil, é fácil, mas as pessoas acham que é algo muito complicado e que é uma sentença. A minha família inteira é doente, então eu também serei. A minha família inteira é obesa, então eu também serei. Não é uma sentença, a genética não é destino e a alimentação entra muito para cortar esse cordão umbilical e você conseguir dominar e controlar os teus passos a caminho da tua saúde. Paulo Tavares, especialista em saúde integrativa, apresentou uma dinâmica diferente para que todos deem importância de como cuidar da saúde. E eu trabalhei muitos anos nos hospitais como enfermeiro, trabalhei também como delegado de informação médica na área da farmacêutica e gosto de expor, gosto de falar sobre a minha percepção das coisas e costumo sempre dizer isto, que é a minha percepção das coisas, porque eu sei que há pessoas que não vão querer saber e que não querem mudar e que continuam na vida delas sem fazer mudanças significativas que lhes possam trazer mais saúde, mas eu sei que há pessoas que procuram mais informação e que hoje em dia a informação é tão confusa que elas não sabem onde ir buscar. Então eu gosto só de provocar as pessoas para procurarem a informação correta, para realmente adicionarem mais saúde aos anos e não apenas adicionar mais anos à vida, porque mais anos sem saúde é igual a mais sofrimento, muitas das vezes desnecessário. Quem ouviu e quem vai ouvir percebe que eu citei várias vezes os meus colegas palestrantes, porque efetivamente todo o conteúdo que eles passaram era algo que eu poderia falar e ficava ali horas a falar sobre o assunto, porque efetivamente são tudo profissionais ligados à medicina integrativa, profissionais que já têm um know-how e um conhecimento extensíssimo e que agregaram um valor fantástico, brutal. Aliás, metade da minha palestra já tinha sido dada pela doutora Camila, da parte da nutrição, mesmo a doutora Rosalina, na parte da pele, que é o nosso maior órgão, em relação à parte hormonal que foi abordada. Eu acho que realmente este elenco que vocês trouxeram, e parabéns, Jana, porque vem de ti este network fabuloso que adicionou um valor à comunidade portuguesa, porque eu trouxe muitos amigos meus que realmente tenho a certeza que me vão agradecer pelo conhecimento e pelo valor que tu trouxeste. O médico do esporte, Lucas Jankauskas, destacou o quarteto básico da vida. O quarteto básico é composto por vitamina D, que a gente qualifica hoje como hormônio D, testosterona, oxigenação tecidual e função da tireoide. A gente fala que é o quarteto básico, isso não pode nem estar normal, tem que estar otimizado para a gente garantir um desempenho bom do corpo, trazer prevenção de doenças, trazer longevidade, mais disposição durante o dia, melhor capacidade cognitiva, né? Então a gente veio trazer um pouco dessa informação aí, contribuindo com o congresso aí e com os outros palestrantes. A medicina sempre teve olhos para medicar o paciente, né? E a medicação muitas vezes não cura, né? Então a ideia é a gente trabalhar na outra base da esfera de saúde, que é a parte de prevenção. Então, dentro da prevenção, hoje o que a gente traz como proposta de saúde? Tem vários marcadores metabólicos, marcadores hormonais, os micronutrientes, né, que são as vitaminas e os minerais. A gente tem padrões não só de normalização, de adequação, mas de otimização, que é para o corpo trabalhar num estado de excelência e dessa maneira garantir um bom desempenho, disposição, saúde e tal, e, sobretudo, prevenção para a gente evitar aí problemas futuros. E este foi realmente aqui um momento bastante enriquecedor para o trabalho que eu desenvolvo. Você tem uma novidade assim também para apresentar para a gente. Você não esteve aqui palestrando, mas eu acho importante a gente destacar essas técnicas que você utiliza para proporcionar um equilíbrio físico e emocional também nas pessoas. Conta um pouquinho sobre essas técnicas. Muito bem. Estas técnicas, no âmbito do trabalho que desenvolvo, trabalhamos com Medical Spa, através de um aparelho de eletromedicina que tem a capacidade de testar a pessoa que está a ser analisada pelo aparelho e imprimir um nível corretivo. Nós somos seres humanos de hábitos e vamos gerando no decorrer da vida uma construção que nos vai muitas vezes criando
entropias na nossa capacidade de autorregeneração e de autocura. E, portanto, este aparelho consegue detectar o que está a criar esse tipo de entropias e gerar níveis corretivos que promovem a saúde. Graciete Paulo, ela é médica em Angola e participou aqui desse congresso. Me fala uma coisa, o que representou esse congresso, o que agregou aos seus conhecimentos? Olha, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de cá estar. Foi muito bom porque realmente ouvimos aqui falar de matérias do dia a dia, mas com algum realce. Chamou-me a atenção a abordagem da medicina integrativa do Dr. Lucas, sobretudo. São temas totalmente atuantes, presentes e que realmente precisam de abordagens constantes, uma vez que a medicina não é estática, é evolutiva, e eles trouxeram abordagens que realmente agregam e agregarão sempre valores na quem é profissional e não só. Adorei estar aqui e penso poder estar em próximas oportunidades, uma vez que nós precisamos dessa interação no dia a dia, África, América, Europa, e isto é mesmo necessário. Eu estou muito feliz por cá estar. Muito obrigada. Estamos de volta com mais um pouco de Portugal. Lugares exuberantes, praias paradisíacas, castelos, museus, igrejas, enfim, tudo que merece ser visitado e mostrado para vocês. Estamos agora na orla de Lisboa, Cascais, muito visitada especialmente no verão pela variedade de lugares interessantes. Lindo centro comercial com lojas, restaurantes, pequenas praias paradisíacas, marina e muitos monumentos históricos. E nessa orla linda de Cascais, bem próxima à marina, encontramos o Farol de Santa Marta, um local de muita importância na história. A Bia, que é guia aqui, né? Pode explicar um pouquinho para a gente sobre o farol, né? O farol, antigamente, ele servia como realmente uma fortaleza, né? Exatamente. Portanto, antes de sermos um farol, nós éramos uma fortificação militar que defendia aqui a costa de Cascais. Entretanto, tornámos um farol em 1868 e começámos aqui a fazer esta nossa função de ajudar as embarcações. Entretanto, o nosso farol tem 3 famílias de faroleiros cá a viver, porque antigamente eram eles que cuidavam do nosso farol. Sim, sim. Com a automatização do nosso farol, já no século XX, perdemos o intuito de ter aqui as famílias, portanto elas são realojadas noutros faróis e o que acontece? O nosso farol torna-se automático e recebe, portanto, umas máquinas que conseguem fazer a leitura da luz e é através dessa leitura que ele acende automaticamente. Portanto, quando começa a ficar escurinho, a sua luz acende. E é lindo! E aqui dentro, gente, tem um museu, que é um museu que mostra toda essa automatização, é isso? Exatamente. Dentro do nosso museu vão conseguir ver algumas peças que contam a história, portanto, desde o momento em que nós éramos um farol sem a eletricidade até ao momento em que passámos a ser um farol com eletricidade e automático, e também vão poder ver as lentes de alguns desses faróis, incluindo a maior lente de Portugal. Que legal! E aqui também é um espaço muito gostoso, porque tem um café, as pessoas podem visitar o museu, tem uma exposição aqui, olha, que ela é temporária, de tempo em tempo ela muda, então é um local muito agradável, sem contar com essa vista daqui que você tem do oceano, que é lindo, né? É verdade, é uma sorte nós podermos trabalhar aqui. Saindo do farol, bem próximo, a gente encontra um palacete, onde funciona o Museu Conde de Castro Guimarães. Esse palacete, quem tem todas as informações para nos dar, olha só, é a Tânia Trevisan, que está nos acompanhando nesse passeio de palácios, castelos, enfim, ela faz realmente viagens, né, com um turismo de experiência, com muitos grupos.
Tânia, agora vamos falar, que palacete é esse? Bom, isso daqui realmente é um ex-libris de Cascais. É um palacete que foi construído em 1900 por uma família portuguesa, mas de ascendência irlandesa. Que interessante. Então você vai ver lá dentro alguns ícones, itens que remetem à Irlanda. Peças muito lindas, porque tem toda uma mobília histórica. Você vai ver uma biblioteca, uma mesa posta, tudo isso como a família já utilizava. Mas da época de quando? Isso da época a partir de 1900. E uma coisa interessante, eles não tiveram filhos. Por isso foi doado então ao conselho esse palacete, que hoje é um... Exatamente, por isso hoje é um museu. E está aberto à visitação todos os dias aqui, né? Sim, e olha só que beleza esse pátio. Estamos aqui agora na biblioteca, onde a Tânia comentou, com uma relíquia. Nossa, que livro é esse, Tânia? Pois é, este é uma obra que retrata desde 1500 uma imagem, uma das únicas imagens de Cascais, Portugal. Então, é realmente uma obra rica dentro dessa biblioteca que foi doada para o público poder desfrutar, conhecer, viver, vivenciar. É maravilhoso, não é? Nossa, é interessante porque são todas as páginas, elas são pintadas, né? Elas foram feitas uma a uma, isso à mão? Artesanalmente. Um livro de 1505. 1505, quase a idade do Brasil. Pois é, para você ver como a arte e a cultura já era disseminada nesta época, nesse país. Além de opções de passeios aqui do centro de Cascais, também tem uma variedade grande de restaurantes. Hoje nós vamos conhecer um deles, do chefe Sobral e do Luiz Espadana. Um restaurante muito charmoso e com uma gastronomia realmente típica portuguesa. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Sim, é um restaurante com comida portuguesa, genuína, com alguma fusão, visto que os portugueses descobriram vários países do mundo, o Brasil é um deles, e trouxemos várias influências dessas para cá. Temos moqueca, temos picanha, temos alguns pratos com influência do Japão, com influência da África, mas o nosso forte mesmo, sem dúvida, peixe, mariscos, algumas carnes maturadas, mas que... Bacalhau também ou não? Bacalhau também, mas o que as pessoas mais procuram, pela nossa proximidade com o mar, sem dúvida que são os peixes e os mariscos. Perfeito. E é interessante o conceito desse restaurante, porque olha só, a cozinha ela é toda aberta e você pode ver os chefes preparando os pratos. É muito interessante isso, né? Sim, todos os nossos restaurantes quase têm essa vertente, terem a cozinha aberta, nós não temos nada a esconder, somos limpinhos, somos organizados e então está aí para todo mundo ver. Quando vocês criaram esse restaurante, vocês pensaram em quê, Luiz? Quando criamos este restaurante, criamos um público que circunda aqui, muito turista, o turista que tem interesse em conhecer o que Portugal tem para oferecer, e o nosso foco foi mesmo esse, o turista, o turista, o turista. E esse restaurante tem quanto tempo? Tem 2 anos e meio, mas nós já estamos no mercado, já tem 25 anos. Inclusive vocês têm coisas também no Brasil, é isso? Sim, temos no Brasil, a Tasca da Esquina, em São Paulo, depois aqui temos outros espaços em Lisboa, padaria, temos muita coisa. Legal. Gente, vale a pena então conhecer esse restaurante que está praticamente à beira-mar, né? Bem na frente da marina. Isso mesmo, estamos aqui a 200 metros do mar, temos a lota que, aqui do nosso lado, onde vendem o peixe fresco todos os dias, que os pescadores trazem, em que nós temos a oportunidade de poder comprar esse peixe direto para o restaurante. Essa é uma mais-valia nossa. Então as opções mais pedidas é o nosso peixe grelhado, porque estamos em Cascais e é uma terra de pescadores. Neste caso é uma dourada, acompanhada de legumes e batatas. Depois também temos o arroz de peixe com camarão. O peixe que está dentro do arroz é corvina. É um arroz com caldo, porque em Portugal nós comemos um arroz com caldo. E temos o nosso arroz de marisco também,
com carabineiro, camarão, lingueirão, ameijoa, tudo pronto a comer, já vem tudo descascado, por isso os clientes não têm que se preocupar, é só mesmo comer. E a picanha, que apesar de ser uma importação brasileira, nós portugueses adoramos. Nosso programa está chegando ao fim, mas na próxima semana você vai ver mais lugares diferentes e interessantes desse país que reúne muitas qualidades. É uma terra de descobertas e conquistas. Então, continue nos assistindo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Você está assistindo O Melhor da Vida, com Janaína Rony.